Meus amados, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos 3 versículos da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Glória a Deus. Você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra na sua casa, no seu lar, pois a palavra, ela tem poder de fazer aquilo que não podemos fazer. Esta palavra, ela muda o mais vil pecador, porque ela não é do homem. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Está escrito assim, queridos: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias ao nome de Jesus. Podeis sentar, amados, aqueles que aqui estão. Eu quero orar ao Senhor, nosso Deus, para que Deus tome a primazia, não desfazendo a oração do seu servo, mas para que Deus nos dê graça e use a nossa boca. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez entramos na sala do trono. Pai, em nome de Jesus, usa a minha boca nesta manhã. Tem vidas, Senhor, que estão precisando desta palavra. Fala aos corações, invade as vidas que estão precisando, toca nos corações dos internautas e salva vidas nesta manhã, para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, reverendo Arnob Tavares de Lima, e a sua muito digna esposa, irmã Antônia Soares, ao meu amigo, companheiro, irmão, presbítero Edmilson Marinho, este homem de Deus que está aqui na minha retaguarda e que apresenta esse programa com brilhantismo e excelência da parte de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui se fazem presente, pessoal da comunicação. Quero louvar a Deus pela vida da Aline, pelo convite honroso, e a todos que fazem o programa Louvor e Palavra. Quero louvar a Deus pela sua vida, querido internauta, que está aí nos dando o privilégio de poder nos dar esta audiência para a glória de Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido dos irmãos, que quem não conhece a parábola da dracma perdida, quem não conhece
o capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. E o que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, nesta parábola, é que tudo começa com uma conversão de uma vida. Jesus, em seu ministério terreno, sendo quem ele era, o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, Jesus não mediu esforços para cumprir o chamado de seu Pai. Pois, em uma das ocasiões, Jesus advertiu aqueles que lhe ladeavam, dizendo que a comida dele era essa: era fazer a vontade do Pai. E, queridos, em seu ministério terreno de 3 anos e meio, Jesus se tornou um verdadeiro garimpeiro em busca de tesouros. Jesus, ele sempre estava procurando os perdidos. Jesus sempre estava pregando o evangelho da salvação para tocar nas vidas daqueles que lhe ouviam. E aqueles que lhe ouviam sabiam que onde Jesus estava, tinha pão. Onde Jesus estava, tinha água. Aonde Jesus estava, não faltava curas. Aonde Jesus estava, não faltava milagres. Aonde Jesus estava, não faltava nada. E havia muitos que lhe seguiam por causa desses benefícios, e outros que lhe seguiam porque verdadeiramente alcançaram o impossível de Deus. E outros que lhe seguiam porque ficavam estupefatos pela doutrina e pela mensagem que saía da boca do Verbo de Deus. Mas é bem verdade, queridos, que no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, ele vai falar acerca de 3 parábolas. E há quem diga que o capítulo 15 é a parábola dos achados e perdidos, ou dos perdidos e encontrados. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria que você me permitisse contextualizar um pouco acerca do capítulo 15, é que tudo começa por causa da salvação de um homem por nome de Levi. Tudo começa na casa de Mateus, filho de Alfeu, que era um cobrador de impostos. E é bem verdade, queridos, que ele se tornou um seguidor de Jesus. A Bíblia vai dizer que o seu chamado foi detalhado por ele no capítulo 9, que é o autor do Evangelho que carrega o seu nome, Mateus. No capítulo 9, versículo do 9 ao 13, a gente vai ver a convenção deste homem. E na convenção deste homem, ele estava na colheitoria de impostos. Jesus passa, olha para ele e diz: larga tudo e segue-me. Automaticamente, sendo o verbo de Deus, a palavra com tanto poder,
ele larga tudo e vai seguir a Jesus. E nunca mais, eu falei, e nunca mais voltou a cobrar impostos de ninguém. E o que me chama a atenção, queridos, é que no capítulo 15, Lucas, que é detalhista, Lucas, sendo um historiador, ele relata esse detalhe desse jantar que Mateus dá em sua casa. E Mateus prepara um banquete, e nesse banquete havia convidados especiais. Haviam publicanos, haviam más cobradores de impostos, talvez amigo de Levi, amigo de Mateus. E Jesus estava presente ali. E diz a Bíblia, queridos, que chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Mas se eu tivesse lá, pastor Edmilson, eu dizia: ele não só recebe, ele busca os pecadores. Aleluia. Ele busca os pecadores para si. E aquilo houve uma polêmica no meio do jantar, porque os fariseus, Jesus sempre foi ovacionado por uma grande multidão, e quando sabia-se que Jesus estava em um recinto, a multidão lhe acompanhava. E quando você ler a palavra multidão na Bíblia, pode colocar em contexto aí, aproximadamente entre 3 a 5 mil pessoas. Ou seja, Jesus sempre era e estava ladeado de 3 a 5 mil pessoas. Aleluia. Jesus sempre estava ladeado de muita gente. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no meio dessas 3 a 5 mil pessoas, haviam aqueles que estavam ali para interrogar, para medir, para avaliar Jesus, para analisar Jesus. Glória a Deus. Estavam ali para ouvir a mensagem de Jesus e dar uma nota à mensagem que era pregada, para ouvir o que se pregava pelo verbo vivo e dizer se estava conforme a lei ou não. Então esses tais fariseus da religião da época, que era uma força da época, que Jesus nunca veio, irmão, para ir de encontro à religião, não. Pelo contrário, irmão. O que Jesus veio para realizar foi buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: por acaso são os que precisam de médicos, os doentes. Então sempre foi o desejo de Deus, do Filho de Deus, de buscar e salvar o que estava perdido, pois essa era a sua missão. E diz a Bíblia, queridos, que quando Jesus vê a indagação desses tais, dos fariseus e escribas que murmuravam, a Bíblia vai dizer que Jesus vai lhe propor uma parábola. E de uma ele faz 2 e faz 3. E é bem verdade, queridos, que parábola é uma história contada de forma alegórica e comparativa. E é bem verdade também, queridos, que Jesus vai lhe propor uma parábola dizendo: que homem dentre vós,
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que necessita de arrependimento. Aí Jesus vai contar a segunda parábola. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E depois ele vai contar a terceira e última parábola do capítulo 15, que é a parábola do pai ou do filho pródigo. E aí eu entendo uma coisa. Ele conta a primeira parábola, que é a do pastor que busca. Na segunda parábola ele conta a da mulher que chora. Herebe asteca mantro proplacé. E na terceira ele conta do pai que ama e ensina o significado do arrependimento. Queridos, são duas classes de pessoas aqui. São as 99 que ficam no aprisco e os pecadores. É da mulher que tem uma dracma perdida e que depois a encontra. É a do pai que logo perde um filho para a vaidade e para o mundo, mas que depois o tem de volta. Mas o que eu acho interessante, queridos, é o amor de Deus. Porque o amor de Deus por nós, ele é cumprido. Como assim, pregador? Porque ele alcança a ovelha que estava longe do aprisco, perto da casa, e a põe nos ombros. Olha o amor de Jesus por você. O segundo é porque ele encontra a moeda perdida, uma moeda que sai de circulação e depois a coloca novamente em circulação. Aquilo que havia perdido valor agora está voltando a ter valor. Por isso, profundo, o amor de Deus é tão profundo, porque ele estende a mão para o filho profundamente perdido. Glória a Jesus. Para devolver-lhe os seus dons e os benefícios que lhe havia perdido. E alto, o amor de Deus também é alto. Por quê? Porque ele nos eleva a Deus. Mas, queridos, esse capítulo fala de perdas. A primeira perda da primeira parábola é de 1%, pois havia 99 e se perde uma. A segunda perda nós vamos ver é de 10%, ainda é pequena. E a terceira perda é de 50%. Era 2 e ele perde 1. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus faz 3 parábolas falando de perdas, mas
a realidade que isso traz para a nossa vida é que muitas das vezes nós estamos acostumados com perdas. E às vezes, porque perdemos coisas pequenas, deixamos, muitas das vezes, e nos acomodamos porque foi algo pequeno que se perdeu. Mas Jesus vai nos mostrar que quando nós perdemos algo pequeno, pastor Edmilson, a gente passa a continuar perdendo. E aí ele fala de 50%, de 10% que se perde, que é a parábola da dracma. E logo em seguida ele fala, veja que continua se perdendo. E agora não é mais nem 1%, nem 10%, agora é 50% de perda. Glória a Jesus. Mas o que eu acho interessante nessa parábola é que a mulher tendo 10 dracmas. E o que era a dracma? A dracma era uma moeda de prata grega, que valia o valor de um denário romano. Ou seja, era um dia de serviço. Então, tanto valia no valor monetário, como também as 10 dracmas tinham outro significado. Ela servia como um dote de um noivo para uma noiva. Ela servia como um compromisso. Como nós hoje temos um anel, uma aliança no dedo, que simboliza o compromisso com outra pessoa, as 10 dracmas também servia tanto como indumentária, como também como um símbolo de fidelidade. Glórias a Jesus. E queridos, o que eu acho interessante também é que ela perde uma dracma e ela perde dentro de casa. Ela perde no interior da casa. E a maioria das nossas perdas, pastor Edmilson, são internas. Não pense, irmãos, que muitas das vezes a gente questiona algumas situações da vida e às vezes o que está perdido está dentro de casa. E essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. Ela perdeu a moeda no interior da casa. Mas ela vai fazer algumas atitudes. Aleluia. E o que eu acho lindo é que mesmo as dracmas sendo perdidas dentro de casa, ela não se conforma. E queridos, eu queria já começar a aplicar para a tua vida. Se fosse dar um tema a esta mensagem, eu daria o seguinte tema: em busca daquilo que está perdido. Queridos, não se conformem com perdas. Perdas não faz bem para ninguém. Glórias a Jesus. E eu sou e digo e prego nesta manhã para você que nós devemos nos recusar a fazer parte da geração que está perdendo. Nós temos que fazer parte da geração que guarda. Por quê? Porque um dia o noivo vai voltar. E se faz necessário que nós tenhamos em mão aquilo que Ele colocou em nossa mão. Glórias a Jesus. Não se permita viver de perdas. Não se permita de viver uma vida pela metade. Não aceite
viver de uma maneira em que você não sente mais a glória de Deus, não busca mais a palavra, não ora mais, não jejua mais, e que isso seja normal para a tua vida. Não aceite, isso é perda, aleluia. O inferno tem que olhar para a gente, e quando olhar, ele diz: eles estão guardando, aleluia. Não aceite viver de perdas. Glórias a Jesus. Não tem vitória maior do que alguém recuperar o que se perdeu. E sabe o que eu acho lindo, queridos? É que muitas das vezes a gente quer atribuir responsabilidades pelas nossas perdas. A gente culpa o sistema. A gente culpa o governo. A gente culpa a escola. A gente culpa os governantes. A gente quer arrumar culpado para as nossas perdas. Mas quando nós damos fé das perdas, muitas das vezes a gente já vem perdendo há muito tempo. Porque uma perda pequena às vezes não faz a gente notar que está perdendo. Aí Deus vai permitindo que nós venhamos a perder, a continuar perdendo. E quando nós damos fé que perdemos, nós despertamos para buscar. E sabe o que eu acho lindo, queridos e amados internautas? É que Deus sempre está buscando. O amor dele é tão grande por nós que ele sempre está em busca daquilo que está perdido. Eu me lembro, queridos, quando eu folhei a Bíblia Sagrada em Gênesis, mais precisamente no capítulo 18, quando Abraão vai falar com Deus acerca da vida de Ló em Sodoma e Gomorra. E Abraão está tão preocupado porque Deus disse: por acaso ocultaria eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? E Deus diz que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, ele diz: Deus, por acaso se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com o ímpio? Achando Abraão que Sodoma já havia sido evangelizado e que já havia 50 homens ali íntegros adorando a Deus. E Deus brada do céu para Abraão e diz: olha, Abraão, se tivesse 50, eu não destruiria. Abraão pede permissão a Deus para entrar na presença e diz: Senhor, mais uma vez eu entro, mas se tiver 45, o Senhor vai destruir os 45 justos com os ímpios. Deus diz: eu não destruirei, Abraão. Ele entra mais uma vez na presença pedindo permissão e fala: e se tiver 40? Deus diz: eu não destruiria. E se tiver 20? Eu não destruiria, Abraão. Mas se tiver 10? Se tivesse 10, Sodoma e Gomorra seria poupada. Derebe asta. Eu me lembro Deus bradando do céu e procurando alguém que estivesse na brecha. E Deus disse: olha, Jeremias, e anda pela cidade e vê se tem alguém na brecha. Porque Deus sempre está procurando. Aí vem Etã no Salmo 89. Olha a alegria de Deus em achar alguém. Aí Deus brada pela boca de Etã, dizendo no Salmo 89, dizendo: achei a Davi meu servo, e com meu santo olho hoje. A alegria de Deus por ter achado alguém. Aí a gente vai para a nova aliança e vê Jesus dizendo, já foi recitado aqui pelo levita:
E vê Jesus dizendo que o Pai procura. Mas procura o quê? Procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. O Pai sempre vai estar procurando. Glória a Deus. O Pai sempre vai estar nos vendo, nos procurando, e a gente continua perdendo. E vai perdendo pouco, 1%, vai perdendo 10%, e quando der fé, você já perdeu 50%. E sabe qual é o problema de perder? O problema não é perder porque Deus restitui tudo, irmão. Mas o problema é quando a gente não tem a sensibilidade de ver que está perdendo. E sabe quando é que eu perco? Quando eu deixo de vir à casa de Deus. E sabe quando é que eu perco? Quando eu deixo de ler as escrituras sagradas. E sabe quando é que eu perco? Quando eu deixo de louvar e abrir a minha boca para louvar o santo nome do Deus que fez os céus e que fez a terra. E sabe quando é que eu perco? Quando eu deixo de cumprir o chamado de Deus na minha vida. E sabe quando é que eu perco? Quando eu paro porque dei ouvido a crítica, calúnias e defamações. E sabe quando é que eu perco? Quando eu dou ouvido a quem não me quer bem. Aleluia. E sabe quando é que eu perco? Quando eu ando com pessoas que não militam da mesma fé que eu. E sabe quando é que eu perco? Quando eu começo a andar desastrosamente. E sabe quando é que eu perco? Quando eu deixo de fazer o ID do Senhor Jesus. E queridos, alguns valores que nós perdemos dentro do lar. E eu podia dar nome à dracma perdida aqui. A dracma perdida pode ter sido a dracma do amor. Você perdeu ela e não sabe. Talvez não seja a dracma do amor, mas seja a dracma do respeito. Você já perdeu isso há muito tempo. Cônjuges vivendo dissolutamente, erroneamente, separados no mesmo lar. Quem sabe você já perdeu a dracma da comunicação. Está faltando diálogo para esse problema ser resolvido. E é preciso buscar o que se perdeu. Quem sabe você perdeu a dracma da autoridade. Você fala e não tem crédito mais. Porque vive dissolutamente. E quando nós vivemos dissolutamente, as nossas palavras é vã. Quem sabe você perdeu a dracma da sensibilidade, irmão. Você está tão insensível. Mas você está tão insensível à voz de Deus que não consegue nem perceber o quanto já perdeu de tempo. Insensibilidade. Deus está falando. Deus usa mensageiro, Deus usa pregador, Deus usa crente no teu trabalho, Deus usa nas lives, Deus usa quando você liga o rádio, é o programa falando da palavra. Deus usa quando você, aleluia, às vezes está passando na rua e alguém vem com um folheto. É Deus usando alguém para falar com você, mas quem sabe a dracma da insensibilidade você já perdeu há muito tempo. E não consegue perceber que Deus quer te trazer de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você perdeu a dracma da paz, a dracma da união, a dracma da alegria, o senso do louvor a Deus, a dracma da esperança. Eu não sei qual foi a dracma que você perdeu, mas eu vim trazer a receita para você achar. E a receita é essa. Está no texto. A Bíblia disse no versículo 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma, não acende a candeia. Varre a casa e busca
diligentemente. Queridos, 3 atitudes da mulher que perdeu a dracma. A primeira dela, ela precisou acender a candeia. A candeia, por não ter energia elétrica naquela época, era o instrumento usado para iluminar. E sabe o que eu acho interessante, queridos? É que o próprio Jesus, em João 5,35, ele disse: eu sou. Ele disse que ele era a candeia. É ele quem ilumina. É ele quem nos mostra que estamos no caminho errado. Aleluia. Então muitas das vezes no meio da escuridão se faz necessário acender a candeia. E segundo o relato judaico, a história vai dizer que muitas daquelas mulheres ali que morava em uma residência, uma casa humilde, uma casa pobre, muitas não tinham nem janela. E se fazia necessário acender a candeia. E candeia aqui, queridos, nada mais é e fala acerca da revelação. A candeia aqui, ela fala de iluminação. A candeia aqui, ela fala também da palavra de Deus que é revelada. Aleluia. Se a candeia estiver apagada, queridos, não encontraremos a moeda que está fora de circulação. Se a candeia estiver apagada, nós corremos o risco de perder algo de valor. E sabe quem é que fica feliz com isso? O inferno. Porque muitas das vezes a gente perde e se conforma. E eu vim pregar nesta manhã para você e dizer a você nesta manhã: não se conforme com perdas. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser inferior a ninguém. Você não é o que dizem de você. Aleluia. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Você não é o que falam. Louvado seja o nome do Senhor. Então busca diligentemente essa dracma nesta manhã. Acende a candeia. E a candeia, quando era acesa, ela trazia iluminação. Ela mostrava o que estava escuro. E o inferno está esperando que você continue em trevas. O inferno vibra quando nós estamos no escuro. Mas o salmista disse no Salmo 119, no verso de número 105, ele disse: aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra quem revela. É a palavra de Deus que abre o leque da revelação. É a palavra de Deus que convence. É a palavra de Deus que toca. É a palavra de Deus que muda a história do mais vil pecador. É por isso que Jesus não mediu esforço e nem tempo para falar desta palavra. Aleluia. Jesus está em busca da tua vida nesta manhã. E nesta manhã eu quero ser boca de Deus para você. Não se conforme com a perda. Acenda a candeia e vá buscar diligentemente. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo, queridos? É que se você não procurar, ninguém vai procurar por você. Bota isso na tua vida, no teu coração. Salvação é individual. Não deixa os teus valores se perderem. Não troca os valores de Deus pelos valores do mundo. O que Deus te deu tem valor. O que Deus colocou em você é precioso. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo, queridos?
É o que Paulo diz à igreja de Corinto, coisa tremenda, glória a Jesus. Ele diz que há sim um grande valor, aleluia, que é colocado em vasos de barro, para que a excelência da sua glória apareça. Glórias a Jesus. Queridos, nesta manhã, eu quero dizer a você que a dracma perdida vai voltar para a tua mão. E sabe o que eu acho lindo para concluir? É que ela acende a candeia, mas ela toma outra atitude. Porque acender a candeia não basta. Ela agora vai varrer a casa. Ela agora vai varrer, e só varre-se aquilo que está sujo. Então Deus está nos dando uma lição nesta manhã. É preciso tirar o que não presta. É preciso que nós peguemos a vassoura espiritual e comecemos a varrer o que não presta da nossa vida. Meu filho, Deus está falando com você, minha filha, Deus está falando com você. Tira isso do teu meio, do teu ciclo. Corta essas amizades que te levam para trás. Aleluia. Joga fora esses contatos que estão te colocando a errar, a andar errante. Pessoas que te desprezam, sai de perto, varre, tira isso da tua vida, aleluia. Mas pregador, eu estou pregando o evangelho para eles, para ver se eles se convertem. Amém, pregue o evangelho, meu filho, mas a Bíblia diz que não é para a gente andar com eles, aleluia. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer e o teu prazer tem que ser aqui, na lei do Senhor. E na sua lei a gente tem que meditar de dia e de noite. Para quê? Para que a gente seja como a árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E o salmista continua dizendo: porém os ímpios não são assim, são como uma folha seca que cai, o vento leva e dissipa. Glória a Deus. A dracma vai voltar para a tua mão. Quando o inferno te procurar, ele vai ver que você mudou. Pega o que é teu nesta manhã. Você não vai parar. A dracma vai ser encontrada. E a Bíblia diz que ela acende a candeia e varre a casa. Tira o lixo. Começa a varrer, começa a varrer, começa a varrer. Começa a tirar essas coisas que estão atrapalhando. Varre, varre. Glória a Jesus. E o que eu acho lindo, queridos, é que ela busca diligentemente. Ela não está buscando por buscar. Ela busca porque sabe que perdeu algo de valor. E eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que o teu adversário quer tirar de você. Ele quer tirar de você esses valores. Ele quer tirar de você o desejo que você tem de Deus. Ele quer tirar de você o desejo que você tem desta palavra. A sede que você tem por um belo louvor que enaltece e engrandece o nome de Deus. O adversário quer tirar de nós é a dracma de valor. E queridos, a história vai dizer que quando ela encontra, a Bíblia diz que há alegria. Muitos estão olhando para nós e não estão vendo barulho de festas. E não vão ouvir barulho de festa. Sabe qual é o barulho que eles vão ouvir de nós? O barulho da vassoura. Começa a varrer. Eles estão do lado de fora. O inferno está olhando para nós e dizendo: não estou ouvindo barulho de festa. Eles estão perdidos. Mas não sabe ele que a gente está procurando. Eles sabem discernir o barulho e diz: é barulho de vassoura. Eles estão procurando. E a gente vai procurar.
e Jesus vai te encontrar nesta manhã. E queridos, eu quero que você entenda que ela só faz festa depois que encontra a dracma perdida. Glória a Jesus. Depois que ela encontra, a Bíblia diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que eu acho lindo, pastor Edmilson? É que há alegria no céu. Os anjos se regozijam quando você coloca no chat: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Os anjos entram em festa, não por causa da palavra, não por causa em si do louvor, mas porque você creu no Filho de Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo à destra de Deus. Então, quando nós pecadores reconhecemos que Cristo fez por nós, a alegria no céu, os anjos se regozijam. Mas a Bíblia diz que também há alegria na terra. E qual é a alegria na terra? A alegria na terra, porque a Bíblia diz que ela chama as amigas. Oh, aleluia. Você vai fazer festa, mas só vai fazer depois que encontrar a dracma perdida. Glória a Deus. Marca na tua agenda o dia de hoje e começa a buscar diligentemente, porque vai ter culto de ação de graça, vai ter festa. Vai ter festa lá, mas vai ter festa aqui também. Glória a Jesus. E tu vai cantar o hino da vitória. Porque o diabo, ele quer colocar na sua cabeça que você não tem nada, mas você tem tudo. O que Deus te dá nesta manhã é coisa grande. Glória a Deus. E eu concluo dizendo: tem muita gente triste porque acha que perdeu e acabou. Mas eu vim nesta manhã para dizer o que Jesus disse na casa de Zaqueu: por isso o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vou repetir para você glorificar o nome de Jesus. Porque eu estou aqui, mas eu tenho que me alegrar, porque eu estava perdido e fui achado. E você nesta manhã tem essa oportunidade. Você tem esta oportunidade de ser encontrado por Deus. É por isso que o tema da mensagem é: em busca do que se perdeu. Não se conforme com perdas. Não fique triste porque você perdeu. O inimigo quer fazer você acreditar que você nunca mais será o mesmo. Mas eu vim nesta manhã profetizar: é tempo de mudança. Você vai encontrar a dracma, ela vai voltar para a tua mão, e Deus vai colocar ela em circulação de novo, e ela vai voltar a ter valor devido. Aleluia. Se alegra nesta manhã, porque a vitória é tua, no nome de Jesus. E eu quero agradecer esta rica oportunidade, e que Deus possa e continue te abençoando grandemente nesta terra, e que você possa encontrar aquilo que você perdeu. Aceite Jesus como Salvador da sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém.